Um assunto delicado, uma doença que não tem cura, aparece com o avançar da idade e traz vários comprometimentos. Mas existem formas de tratar e diminuir os efeitos do Alzheimer. E hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença. E tem um evento no Recife que vai reunir médicos para discutir novas formas de tratamento. A gente vai aproveitar para esclarecer algumas dúvidas. A gente está recebendo aqui a médica geriatra e diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer em Pernambuco, Carla Núbia. Doutora, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pela sua presença. Eu queria começar conversando com a senhora sobre esse assunto. Falando o seguinte, muita gente relaciona, e quando pensa assim, Alzheimer, a perda de memória. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente esquece, às vezes, se fechou a porta ou esquece alguma coisa em casa. Quando é que esse esquecimento, ele preocupa e a gente deve procurar um médico? Essa é a grande dúvida, né, que as pessoas procuram. Até onde é o esquecimento normal, onde começa uma demência. Então, na verdade, quando você tem uma alteração cognitiva, de memória, com outra alteração da funcionalidade, seja na escrita, na fala, nas praxias, que são as atividades do dia a dia, no comportamento com comprometimento da funcionalidade, aí você tem uma síndrome demencial. Então, aí você precisa investigar que tipo de demência é essa. Se é uma demência tratável, algum problema clínico que esteja afetando a memória, ou se já é uma doença degenerativa. Então, existe como você diferenciar esse esquecimento, se já é uma coisa patológica ou está associado a alguma alteração mais simples, ansiedade, depressão, algum distúrbio clínico. Se a pessoa esquece, por exemplo, toda vez de desligar a panela que estava lá no fogo, desligar o fogo, todo dia ela acaba esquecendo, isso já parte aí para a demência? Se esse esquecimento está sendo persistente, repetido e com novas alterações, não só da memória, sempre tem que ser levado em consideração e ser investigado. Tem aquela coisa da pessoa estar dirigindo, não sabe mais como voltar para casa. Isso, existe essa desorientação temporo-espacial, então ele se perde, às vezes está em casa e quer ir para casa porque ele não reconhece mais aquele ambiente, vai num local perto e também tem essa desorientação espacial. Então, todas essas áreas de domínio cognitivo, que há qualquer alteração, deve ser investigado, deve ser colocado em conta para investigação. A senhora falou aí sobre a questão de demência. O Jean mandou uma pergunta para o nosso WhatsApp, perguntando qual é a diferença entre a demência, o Alzheimer e a doença de Parkinson. Bem, a demência, a síndrome demencial ou demência, é esse conjunto de sinais e sintomas de alterações de vários domínios com perda da funcionalidade, com alteração da funcionalidade. Demência de Alzheimer é a demência mais comum, a doença de Parkinson é um outro tipo de doença, é um outro tipo de demência, outro tipo de doença neurodegenerativa. Doutora, falando sobre o Parkinson, sobre o Alzheimer, né? A pessoa foi diagnosticada. Isso. A partir daí, como é que funciona, então, esse tratamento? Bem, o tratamento da doença de Alzheimer, ele deve ser iniciado o mais precoce possível. Essa é a nossa grande missão. Da ABRAE, Associação de Alzheimer, a orientar os profissionais a reconhecer precocemente quando a doença está se instalando e as famílias também perceber, porque muitas vezes se acha que esses sintomas são fatos. É porque o filho saiu, é porque o envelhecimento é assim mesmo. Então, perde-se essa fase inicial de tratar. O tratamento visa retardar a velocidade de perda. O tratamento não para, não cura, não freia, infelizmente, a doença. Mas ele consegue fazer com que o paciente fique mais funcional, por mais tempo, mais conectado, melhora a qualidade de vida dele e de quem cuida. A pergunta da Daniela de Jaboatão, a partir de que idade é possível fazer o diagnóstico? A doença ela aparece a partir de que idade? O maior fator de risco da doença de Alzheimer é a idade. Quanto maior a idade, mais o risco de ter demência. Existem casos mais precoces, mais pessoas da família, são demências geralmente mais rápidas, de velocidade maior, mas o maior fator de risco é a idade. Deve ser tratado quanto antes o diagnóstico for dado. Nem todo esquecimento é demência, precisa diferenciar. E no diagnóstico confirmado, deve-se iniciar o tratamento o mais precoce possível. Quais são os hábitos que a família deve estimular nessa pessoa que vão ajudar a retardar esses efeitos?
deve-se manter funcionalidade. Então, conectar essa pessoa nas atividades da casa, refeição à mesa com todo mundo, participar das decisões o quanto ela puder, participar da atividade social, que isso é muito interessante e muito estimulador e tem um impacto positivo. Aprender novas coisas, desafiar, não superproteger. Essa superproteção acaba por ele perder essa funcionalidade mais rápido do que aconteceria com a evoluída doença. E todos esses assuntos serão abordados hoje e amanhã nesse encontro na Universidade Católica com médicos geriatras. Isso. Esse encontro é uma parceria da Universidade Católica com a Associação Brasileira de Alzheimer, a Associação Brasileira de Alzheimer Pernambuco, e com a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica. Então, nós recebemos hoje 2 colegas de São Paulo, da USP. É uma parceria nova que está se iniciando e nós vamos aprofundar na questão do tratamento da depressão, tratamento da demência, dos distúrbios psiquiátricos, que são os sintomas que mais desagregam, que mais comprometem a família nessa fase da doença de Alzheimer. Doutora Carla Núbia, muito obrigado por conversar com a gente, trazer todos esses esclarecimentos. Bom dia para a senhora, bom fim de semana e bom trabalho. Obrigada. E no domingo teremos a Caminhada da Memória. Todo o Brasil, no domingo pela manhã, todas as regionais da Abrais Nacional, no Parque da Jaqueira, às 8 horas. Então, todas as regionais, no mesmo momento, estaremos fazendo esse grande movimento de conscientização da doença. Muito obrigado. Bom dia para a senhora.